Tema de hoje: um coração sábio. E o que é ter um coração sábio? O que é ser uma pessoa sábia? Irmãos, nós estamos vivendo num século que, se você parar para refletir, faltam pessoas sábias. A gente está vivendo num século de muita gente inteligente. Tem muita gente inteligente hoje em dia, muita gente. Nossa, as pessoas hoje elas são muito inteligentes. Mas ao mesmo tempo, por serem muito inteligentes em algo específico que se realiza, por exemplo, jogadores de futebol, pilotos de Fórmula 1, pilotos de avião, de helicóptero, pessoas que têm uma profissão e na sua profissão se destacam e fazem bem, médicos, arquitetos, engenheiros. A engenharia hoje, ela se desenvolveu de uma forma que anos atrás a gente nem sonhava ter prédios como se tem hoje, os prédios de hoje, toda a criação desses prédios, eles são construídos para suportar ventos fortes, terremotos, enfim, as pessoas hoje elas são muito inteligentes nessas áreas. Mas o que chama atenção é que saiu dessa área, a pessoa ela faz só coisa errada, só faz burrada, é incrível. Por isso existe uma diferença muito grande em ser sábio e em ser inteligente. O bom seria que todos nós fôssemos inteligentes e também sábios, porque a sabedoria, ela nos capacita a vivermos uma vida diferente do que se vive hoje. Refletindo sobre esse tema esta semana, eu estava pensando assim, meu Deus, se eu tivesse com 30 anos de idade, a sabedoria que eu tenho hoje, com 59, nossa, minha vida teria sido totalmente diferente. Eu não fui sábio em decisões que eu tomei, eu não fui sábio em coisas que eu falei, eu não fui sábio em coisas que eu fiz, e por isso, eu sofri muito, e sofro até hoje por algumas decisões do passado, porque eu não tinha sabedoria, e interessante que ela sempre esteve disponível para mim, como ela está ainda hoje disponível para mim e para você, basta ler a Bíblia. Tiago, do capítulo 5, se eu não me engano, ele diz assim: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Eu tenho certeza absoluta que o maior desejo de Deus é que todos os seus servos, ao menos os cristãos, vamos falar assim, fossem sábios. Sábios nas suas decisões, ponderações, palavras, atitudes. Eu tenho certeza absoluta que esse sempre foi o desejo de Deus, tanto que a sabedoria está à disposição das nossas vidas. O problema é que as pessoas elas não querem ser sábias. As pessoas elas querem ser inteligentes. E a inteligência, ela faz parte da vida humana, ótimo. Mas pessoas inteligentes sem sabedoria, elas fazem coisas que não deveriam fazer. Por exemplo, existem homens que são inteligentes, mas usam a sua inteligência para o mal. Existem homens e mulheres que são inteligentes, mas a sua criação, o seu jeito de viver é mais para o mal do que para o bem. Pessoas inteligentes que trabalham durante o dia, exercem uma função e exercem com valor, saem dali, vão viver como animais, em discotecas, em bares, na prostituição. Então é incrível você estudar sobre esse tema, que você vê centenas de milhares de pessoas inteligentes. Aliás, a Bíblia nos ensina isso.
No livro de Daniel, a Bíblia diz que no final dos tempos, o conhecimento, ele iria se multiplicar. E hoje o conhecimento é fantástico. O conhecimento, a inteligência das pessoas hoje é fantástica, isso é inegável. Mas por que no meio de gente tão inteligente, criando tantas coisas boas, ainda assim tem pessoas que usam a sua inteligência para o mal? Simples, porque não tem sabedoria. Se tivesse sabedoria, por certo, não faria as coisas que fazem. Quem tem sabedoria, vive uma vida melhor em todos os aspectos. Existe uma diferença, como eu disse, muito grande entre inteligência e sabedoria. E se as pessoas inteligentes usassem da sua inteligência junto com sabedoria, provavelmente promoveriam o bem-estar para todo mundo. Quando as duas coisas, inteligência e sabedoria, estão na mesma pessoa, meu irmão, essa pessoa é uma bênção. E para você pensar, para a gente pensar nessa noite, existem algumas coisas que estão relacionadas à inteligência e sabedoria. Inteligência, para quem é inteligente, ele sabe que o tomate é uma fruta. Não sei se você sabia, mas tomate é uma fruta. Isso é ser inteligente. Ser sábio é não colocar o tomate numa salada de frutas. Não daria certo, apesar de ser uma fruta. É aquela história que muita gente inteligente vive correndo atrás de essas mandingas, esses patuás que existem hoje, não vou passar embaixo da escada. Tem gente inteligente, pelo menos parece, né, que fala o seguinte: nossa, eu não vou passar embaixo da escada, porque senão depois, Jesus amado, tem misericórdia, né? Tem gente que usa aquela ferradura atrás da porta, e é inteligente, mas ele usa a ferradura atrás. Aqui ninguém faz isso, claro, né? Mas tem gente que usa a ferradura atrás da porta para dar sorte. Sim ou não? Não é isso que falam lá fora? Meu irmão, se ferradura desse sorte, burro não puxava carroça. Então é tudo papo furado que existe por aí, e só pessoas que não têm sabedoria caem nessa questão. Pessoas que têm sabedoria, que são sábios, já dizia um grande escritor no passado, até os sábios mudam de opinião. Os idiotas nunca mudam, eles sempre batem na mesma tecla. E falando nessa questão de sabedoria, sabedoria é algo que Deus tem prazer em acrescentar na vida dos seus filhos. Nesses últimos anos da minha vida, ao menos esses últimos 15 anos, o que eu mais pedi para Deus foi sabedoria. O que eu mais pedi para Deus foi sabedoria. Deus me dá sabedoria. Por quê? Porque eu preciso, Senhor, para tomar decisões. Eu preciso para aconselhar pessoas. Eu preciso tomar decisões para ter uma vida financeira abençoada. Eu preciso ter sabedoria, ó Deus, até para julgar as causas das pessoas. Às vezes tem briga de um com o outro, você como pastor, você tem que intervir, você tem que ter sabedoria para o que você vai falar. Senhor, me dá sabedoria nas coisas que eu falo. Ou seja, eu tenho pedido a Deus sabedoria. E quando eu olho para o livro de Provérbios, você quer falar sobre sabedoria? Existiram vários homens sábios, estão relatados na Bíblia. Moisés, um grande homem sábio, Daniel, homem sábio, José, homem sábio, Sadraque, Mesaque, Abednego, jovens sábios, né, escolheram o melhor. Mulheres como Ruth, como Esther, que foram sábias nas suas decisões. E é óbvio que na Bíblia também tem pessoas que não tiveram sabedoria e botaram os pés pelas mãos. Mas quando você fala de sabedoria, olhando para a Bíblia, você lembra de Salomão. Não tem como não lembrar de Salomão quando se fala de sabedoria. E Salomão escreveu no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele trata, acho que sobre
praticamente todas as coisas, as questões relacionadas à nossa vida cotidiana. Ele fala sobre tudo. Fala sobre relacionamento com amigos, relacionamento com família, relacionamento conjugal, vida financeira, vida familiar, vida profissional, vida espiritual. Ele trata sobre tudo isto. Quando você abre o livro de Provérbios, eu não tenho tempo aqui para citar todos os versículos que falam sobre isso, mas quando você abre o livro de Provérbios, você encontra algumas coisas interessantes. Eu citei aqui de manhã, irmãos, vocês que estão aí em cima, o livro de Provérbios capítulo 1, provavelmente eu errei, acho que é capítulo 2 aí, tá? Eu não sei direito, mas dá uma pesquisada aí. Não sei se arrumaram aí pela manhã. Mas no livro de Provérbios, para mim aqui apareceu como capítulo 1, de manhã falaram 2, não é isso? Beleza? Versículo 1, acompanhem aqui, se der tudo certo, diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Versículo 2, veja que interessante, eu gosto sempre da Bíblia porque a Bíblia é assim, tem uma condição, não cai do céu do nada, tem uma condição. Então Salomão, na sua sabedoria, ele escreve assim: se você aceitar as minhas palavras, guardar no coração os meus mandamentos. Versículo 2: se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. 3: se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Versículo 4: se procurar a sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Tem essas condições. Se você se colocar, se qualificar dentro dessas condições, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Versículo 6: pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Versículo 7, ele reserva a sensatez para o justo. Como um escudo protege quem anda com integridade. Por quê? Versículo 8, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Versículo 9, uma vez que você seguiu esses passos, então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Versículo 10, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. Você é sábio, é inteligente, com sabedoria, isso vai agradar a sua alma. Versículo 11, o bom senso te guardará, e o discernimento o protegerá. Versículo 12 ele escreveu: a sabedoria o livrará dos maus caminhos, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Homens que têm prazer em fazer o mal, que exultam com a maldade dos perversos. Versículo 15, que andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Quando você tem sabedoria, versículo 16, ela, a sabedoria, também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Versículo 18, a mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. 19, os que a procuram já... Troca ali isso, faz favor, troca aqui para mim. Pega daquele ali, põe aqui, por favor. Senão eu vou ficar com um pendurado e o outro aqui, aí não rola, né? Ajuda aí, eu vou falando enquanto isso, tá? Não fica nervoso não. Vamos lá.
Voltando aqui, 19. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Versículo 20, e último desse que quero ler. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas da justiça. Eu troquei faz dois cultos, rapaz. Será que a Duracell também já não está durando muito? Já viu, né? Tomara que essa daí esteja boa também, né? Senão, vamos lá. Meu irmão, minha irmã, Salomão foi um cara muito, muito sábio. Mas muito sábio. E nessa sua sabedoria, algumas coisas, calma, fica nervoso, não, tem que falar, né? Na sua sabedoria, ele era jovem ainda, ele se colocou diante de Deus, e diante de Deus ele teve uma única oportunidade de pedir alguma coisa. E o texto, quero ler com você o texto que vamos ler agora. O texto que vamos ler, ele relata esse fato de Salomão diante de Deus. Você que está com a sua Bíblia aí, vamos ler juntos em 2 Crônicas, capítulo 1, por favor, abra a sua Bíblia aí, vamos ler juntos. Glória a Deus. Amém. Lembrando que Deus continua aqui, tá, irmãos? Eu parei para beber água, Ele não precisa, Ele continua sentado no seu trono de glória, presente aqui neste lugar. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Versículo 2, Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. Versículo 3, depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Versículo 4, Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. Versículo 5, o altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera, estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali, Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Versículo 6, Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. 7, naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Eu fico imaginando Salomão na sua juventude, parando diante de Deus, ouvindo a sua voz, e Deus fazendo essa pergunta: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Versículo 8, Salomão respondeu: poxa, tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Versículo 9, agora, Senhor Deus, que se confirme a tua presença a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Versículo 10, dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este tão grande povo, ou este teu grande povo? Versículo 11, disse Deus a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Versículo 12, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. 13, olha que interessante, então Salomão voltou de Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém,
e reinou sobre Israel. 14. Salomão juntou carros e cavalos. Chegou a ter 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele em Jerusalém. Versículo 15. O rei Salomão tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. 16. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. 17. Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata, e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Só até aí. Bom, nesse pequeno relato deu para ver que Salomão, Deus enriqueceu, Deus capacitou, Deus abençoou. E por quê? Eis a chave: coração sábio. Ele chega diante de Deus e tem uma única oportunidade, vamos dizer assim. Aquela noite, aquela tarde ou aquela manhã foi muito especial, porque o povo foi com ele num monte para cultuar a Deus. Ele oferece um holocausto de 1.000 animais. Aquilo tudo é queimado, e aí Deus se apresenta e fala para ele assim: filho, estou aqui, pede o que você quer, pede o que está no teu coração. Ah, meu irmão, se fosse hoje aqui na igreja, se Deus estivesse aqui hoje, em forma corpórea, claro, porque Deus está aqui, né? Mas se Ele estivesse aqui em forma corpórea, aparecesse diante de mim, de você, fala assim: pede o que você quiser que eu vou te dar. Você já parou para pensar o que você pediria para Deus hoje? Qual é a tua maior necessidade? Qual é o teu maior sonho? O que você pediria para Deus hoje? Ah, com certeza, Deus, eu sonho com aquele carro de último ano, Senhor, eu sonho com uma casa lá no Alphaville. Por enquanto eu estou no Alfavela, mas eu quero morar no Alphaville. Deus, eu sonho em ter muito dinheiro no banco, igual canta lá, né? No final do ano, né? Deus, ano velho, feliz ano novo, tudo se realize, muito dinheiro no banco ou no bolso, né? Saúde para dar e vender. Não é isso que canta no final do ano? Além, terra chamando, tudo bem? Você já cantou isso alguma vez na tua vida? Na minha vida, inclusive, quando eu cantava, furava o disco. Muito dinheiro no, muito dinheiro no, muito dinheiro no. Furava o disco, né? Porque a gente queria, todo mundo sempre quis dinheiro. E o interessante é que dinheiro, exceto situações extremas necessárias, ele não cai do céu. Dinheiro, Deus faz chegar à tua vida através do teu trabalho principalmente. E do teu jeito de administrar o dinheiro que Deus faz chegar à tua vida. Salomão, ele chega diante de Deus nessa rica oportunidade. Ele podia pedir, Deus falou isso para ele. Ele podia pedir riqueza, honra. Ele podia pedir que os seus inimigos fossem todos mortos, destruídos. Ele podia. Ele podia chegar e falar: Deus, eu estou querendo uma mina, Deus, estou querendo uma mina, porque está difícil arrumar umas minas. Essa semana eu falei com um menino da minha família, né? E ele falou: pô, tinha na minha igreja lá, pô, só tem mina assim que Jesus amado. Eu falei: você tem que esperar, filho, você não tem olhos ainda para enxergar a realidade. Espera. Não, mas os caras vão lá fora e namoram as minas. Pois é, os caras vão lá fora e namoram as minas de hoje, elas não são como as minas de antigamente. As minas de hoje são diferentes. Os minos de hoje, então, são bem diferentes. Você tem que ter sabedoria para ficar sossegado, esperar. Eu sei que não é fácil, eu já passei por essa fase, mas você tem que ter sabedoria, você tem que esperar. Aliás, você tem que aprender que existe uma norma assim, é namoro, noivado e casamento.
Sexo, inclusive, é só depois do casamento. Pois é, eu queria justamente que o senhor me falasse sobre isso. Por que que sexo é depois do casamento? Estou falando com um menino de 15 anos, sobrinho meu. Aí eu tive que explicar para ele. E não é fácil você falar para um jovem assim. Porque a expressão que ele usou é: todo mundo na minha escola faz isso. Aí eu falei para ele: mas você não é todo mundo. Você é servo de um Deus vivo e poderoso. Você pode fazer a diferença onde você estiver, porque Deus é contigo. Tinha um negócio antigamente, né, eu até brinquei aqui de manhã, que a gente chamava de namoro. Vocês lembram um negócio chamado namoro? Quem é mais velho aqui deve lembrar, né? Quem já namorou aqui na vida? Tá, tem gente com medo assim. Você namorou ou não namorou? Como é que era o namoro de antigamente? Você levava a rosa para a namorada dava chocolate para o namorado. Não era assim? Era aquele respeito, aquele vergonha. Né? Aí, depois de um tempo, conhecia a pessoa. Você conhecia a pessoa, você ia na casa conhecer os pais. Né? Aí, você conhecia a casa. Eu sempre aconselhava no passado: entra no quarto do teu futuro namorado, esposo, né? Vê como é que é o quarto dele. Se tiver cueca jogada aqui, coisa ali, meu amigo, vai ser uma bagunça depois de você casar. Então, você tem todas as oportunidades, se tivesse sabedoria, de conhecer antes. Para isso que existe namoro. Aí vem o noivado, que é um compromisso, um pré-compromisso, para depois no casamento assumir um compromisso diante de Deus, como Salomão citou aqui no livro de Provérbios que nós acabamos de ler. Só que hoje é tudo ao contrário. Hoje é sexo primeiro, sexo. Hoje o mundo é só isso. Eu estou falando de gente inteligente, mas ele não tem inteligência. Nessa hora ele vira um animal. E ele pratica o sexo, ele vive essa vida que se vive hoje. Eu explicava para esse meu sobrinho: você tem que tomar cuidado, porque o que você faz hoje vai refletir amanhã. Ou você pensa que isso não tem consequências? Ou senão a Bíblia seria mentirosa. Você tem que tomar cuidado, você tem que ser sábio. E sabedoria não são todos que têm. Salomão, ele podia pedir o que ele quisesse. Lembra-se do texto que nós lemos? Ele podia pedir o que ele quisesse. Salomão, ele teve um start na sua mente. Falou: Deus, eu peço que o Senhor me dê sabedoria. Porque se o Senhor me der sabedoria, eu quero governar esse povo. O povo é muito grande. E eu quero governar esse povo, ó Deus, com sabedoria, tomar decisões sérias, consequentes. Senhor, eu quero governar com louvor. Inclusive até tem uma história relacionada na Bíblia, que duas mulheres num determinado vilarejo, as duas tiveram filhos ao mesmo tempo, e uma delas numa noite se virou e deitou em cima do filho recém-nascido e ele morreu. Aí ela pegou esse recém-nascido, colocou na cama da outra e pegou o da outra vivo. Aí quando acordou, que ela olhou, falou: não, esse não é meu filho. E viu com a outra: não, esse é teu filho. Não, não é, esse não é. E aí ficou com o filho na mão, levaram para o rei. Aí chegou Salomão, e aí o que aconteceu? Não, essa mulher está falando que o filho é dela. Não, o filho é meu. Não, é meu. Não, é meu. Então Salomão teve um start. Pega uma espada aí. Vamos fazer o seguinte: corta a criança no meio, dá metade para uma e metade para outra. Pronto, acabou a briga. A verdadeira mãe falou: não, por favor, não mata ele não, deixa para ela. Aí Salomão falou: essa é a mãe, dá a criança para ela. Ou seja, ele pediu sabedoria para governar, para tomar decisões. E Deus olha para ele e fala assim: filho, como você não me pediu riqueza, eu vou tornar você rico. Como você não me pediu honra, eu vou honrar você. Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar honra, e você vai ter um reino que os teus inimigos não vão chegar nem perto. Você vai ser um camarada muito abençoado. E você leu comigo no texto que lemos há pouco, que lá na cidade, em Jerusalém, prata e ouro era que nem pedra, que nem coisa. Irmãos, exceto a aliança que você usa, você já viu ouro assim, barra de ouro, de prata? Você já viu isso assim, a olho nu?
Eu nunca vi, sinceramente. Naquela época, isso era comum. Tinha ouro, prata, tudo quanto é lugar. Por quê? Porque tinha um rei que tinha sabedoria, e através da sua sabedoria, de todas as partes do mundo vinham pessoas para ter conselhos, para entender com Salomão ou de Salomão o que fazer da vida. E essas pessoas traziam ouro, traziam riquezas. Salomão foi muito abençoado, muito abençoado. Porque ele tomou uma decisão, ele pediu sabedoria para Deus. Aí eu reflito aqui com vocês, se Deus estivesse aqui hoje, e na verdade Ele está, daqui a pouco nós vamos orar por isso, se você tivesse a oportunidade hoje de falar assim, Deus falar para você, filho, filha, o que você quer que eu vou te dar? Você já tem isso no teu coração certinho? O que você mais precisa? O que você acha mais necessário? Vai pensando sobre isso, que até o final da ministração, quem sabe você chega lá. Por que as pessoas hoje não são abençoadas? Financeiramente, por exemplo. Ah, pastor, eu queria tanto ter uma vida financeira abençoada. Meu irmão, seja sábio. A palavra de Deus está cheio de textos, mas eu vou citar provérbios, já que hoje a palavra é baseada em provérbios. Provérbios capítulo 3, versículo 9, Salomão, o cara mais rico dessa terra, ele escreveu assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. O que ele quis dizer assim? Você recebeu o seu recurso, seu negócio, você fez, pegou o seu dinheiro, separa, eu vou honrar Deus, isso aqui é primeiro. Ah não, pastor, se eu fizer isso, vai faltar. Realmente vai faltar. Não faça isso. Agora, se você crê em Deus, você vai ser sábio. Você fala, não, isso aqui, eu não estou fazendo nada demais do que abençoando a obra de Deus e sendo grato a Ele por tudo que Ele tem feito por mim. Eu sou consciente, eu estou honrando a Deus. E aí quando a gente fala aqui no Ocidente, no Brasil, de dízimo, né? Nossa, o dízimo, para muita gente aqui, dízimo é o máximo. Lá no Oriente, dízimo era o mínimo que alguém podia dar para Deus era o dízimo, 10%. Aqui é o máximo para muita gente. Por isso que muita gente não prospera, quando se dá. Mas existe um passo, primeiro passo, você tem sabedoria? Tem. Poxa, então eu vou honrar o Senhor com todos os meus recursos e com os primeiros frutos de todas as minhas plantações. Versículo 10, se eu fizer isso, qual é a consequência? Os meus celeiros ficarão plenamente cheios e os meus barris transbordarão de vinho. Isso, claro, é uma figura de linguagem para a época. Trazendo para hoje, a minha vida vai ser ricamente abençoada pelo Deus que eu sirvo. Por quê? Porque eu sou sábio, eu entendo a palavra. Ah, pastor, mas dízimo, oferta, negócio do passado. Não, Jesus falou sobre isso. Dai e ser-vos-á dado. Primeiro eu preciso dar. Não importa a quantidade, importa é a fé de dar. Por quê? Porque quando eu estou dando, eu estou mandando uma mensagem subliminar para a dimensão espiritual. Para o diabo, para os demônios, para quem luta contra mim. Olha, eu creio em Deus. Eu sei que se eu der o mínimo, o máximo, Deus jamais vai deixar faltar na minha vida, porque Deus está comigo, Deus que abre porta. Às vezes a pessoa na igreja fala assim, poxa, por que aquele irmão é tão abençoado, né? Ele não é muito inteligente, né? Ele tem ali, mas o cara ganha dinheiro. Por quê? Porque a Bíblia diz, quando o cara é fiel, quando a mulher é fiel nos dízimos da oferta, Deus é que dá a capacidade de produzir riqueza. É interessante isso. Você quer ter uma vida de saúde? Meu irmão, seja sábio. O pastor Ripari falou sobre isso aqui semana passada. Você precisa ter um coração sábio. E o que é ter um coração sábio relacionado à saúde? Provérbios 17, 22. O coração bem disposto é remédio eficiente. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O que Salomão quis dizer com isso? Vou te dar um exemplo, não vou ficar falando de mim, mas vou te dar um exemplo meu.
Quinta-feira saí daqui, fui para casa, sexta-feira acordei, nariz escorrendo, Jesus amado, peguei gripe, olha que eu estou lutando para não pegar, mas de vez em quando eu pego, acho que eu pego, né? Eu sou o maior pegador de gripe, de coisa, enfim. E faz tempo que eu não pegava, mas acabei pegando. E eu fiquei mal, gente, fiquei mal e comecei a tomar o remédio. Falei, eu tenho que tomar o remédio, porque... E aí no sábado, acordei ontem um pouco mais ruim, meus netos vieram em casa ontem, nem pude abraçá-los, beijá-los direito, porque estava com gripe, dor nas costas, porque quando dá gripe, dá uma dor nas costas, dor no corpo, e eu tomando remédio, e Senhor, tem que misericórdia, amanhã eu preciso estar bom para ir para a igreja pregar e tal. Aí, voltou. Aí, Roberto, só para você emagrecer, ficar indo para lá e para cá, né? Na hora de dormir, irmãos, tomei um remédio, orei, falei, Senhor, eu vou levantar bem, eu vou levantar bem. A noite toda, aliás, eu nunca fui no banheiro como eu fui no dia de sábado, o dia de ontem. De hora em hora, estava eu lá indo ao banheiro, beber tanta água e banheiro, de madrugada, de hora em hora, eu acordava. E a minha esposa falou, de noite você falou, você virou, você fez, olha, vou te falar, e de manhã eu acordo, geralmente cedo, desço e vou, tenho meu momento devocional, orar, e aí eu estava lá, depois eu preparei o devocional, ela desceu e falou assim, você está bem? Eu falei, estou, graças a Deus, ó, não estou nem com escorrendo nariz, estava escorrendo nariz ontem e tal. Falou, poxa, porque você de noite eu pensei que você ia empacotar. Falei, graças a Deus não, né? O que é isso? Coração bem disposto é remédio eficiente. Eu não me entreguei à doença. Eu podia ter falado assim, pastor Paulo, pastor Jackson, amanhã vocês pregam, porque eu estou ruim, não sei nem como é que eu vou estar amanhã. Mas o meu coração sempre foi bem disposto. Corpo, aliás, mente comanda o corpo. Quando você tem um coração disposto, você comanda o seu corpo. Agora, quando você tem um espírito oprimido, um coração oprimido, isso resseca os teus ossos, você vai ficando, você vai definhando. Irmão, irmã, Deus nos deu a capacidade de sermos sábios. Só não é sábio quem não quer. Você não pode aceitar as situações, as enfermidades do jeito que elas se apresentam na sua vida. Você tem que ter sabedoria para sair delas, e Deus está conosco para dar sabedoria para a gente enfrentar as situações, vencer as situações em nome do Senhor Jesus. Eu sempre falo sobre isso aqui. A irmã Maria Senhora esteve de manhã sentada aqui, a irmã Maria Senhora já com idade, já pela terceira vez sendo confrontada pelo câncer. Mas chegou de manhã, estava aqui sentada, glorificando a Deus, está fazendo o tratamento, está vencendo, porque mente bem disposta, dá determinação para o corpo, e mesmo o corpo querendo ficar deitado, você se levanta, você se esforça, Deus é contigo, aleluia. Provérbios 18:14 diz que o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Toma cuidado, não deixe o diabo colocar coisa na tua cabeça. Provérbios 14:30 diz que o coração em paz dá vida ao corpo. Irmão, viva em paz, para de ficar se preocupando com as tretas que tem no mundo. Irmão, para com isso, viva uma vida em paz. Mesmo porque a gente não sabe nem se vai viver amanhã, a gente não tem o poder de acrescentar uma hora que seja na nossa vida, a nossa vida está nas mãos de Deus, e Deus está conosco cuidando da gente. Agora, faça a sua parte, seja sábio, faça a sua parte, toma cuidado com a alimentação, toma cuidado com muito refrigerante, toma cuidado com muita coisa que você come, caminhe, corra, faça exercícios, beba bastante água. Meu irmão, adquira esse hábito, você vai ver que muita coisa na tua vida vai mudar. Depende de você, mas só pessoas sábias é que vivem assim. Bom, vamos lá. Você quer ter uma vida longa e abençoada? Quem quer ter uma vida longa e abençoada? Porque nem todos levantaram a mão. Bom, se tem alguém que quer morrer, a gente já ajuda hoje, inclusive.
que tem um salmo que diz que Deus se alegra na morte dos seus santos e tal, né? Se tiver alguém, se quiser. Aliás, eu falei de manhã, tem uns obreiros aqui na igreja que quando você tiver do enfermo e quiser que a gente manda, ele manda já para encomendar a alma, inclusive. Quando ele ora, a pessoa já vai para a glória, né? Mas todo mundo quer ter, eu estou falando sério, viu, irmãos? Teve até um irmão aqui, eu não vou falar quem é, né? Que essa fama era minha, mas graças a Deus passou para outro, né? E eu fui na casa desse irmão fazer uma visita e tal, aí ele falou para mim: pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei: claro, vamos orar. Ele falou assim: mas é o seguinte, eu sei que de vez em quando o senhor ora, né? O senhor já orou por 2 pessoas e Deus recolheu, né? Se Deus me recolheu, tudo bem. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus, né? Graças a Deus eu orei, ele foi curado e ele está bem. Graças a Deus. Enfim, mas você quer ter uma vida longa e abençoada? Seja sábio. De que forma que eu tenho uma vida longa e abençoada sendo sábio? Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Porque tem gente que fala pelos cotovelos, tem gente que só reclama, tem gente que só fala mal, tem gente que só pragueja, e ele fala mal contra o país, contra o governo, fala mal do patrão, fala mal do motorista de ônibus que brecou com tudo, fala mal do metrô que atrasou, ele fala mal de tudo, ele critica tudo, o trânsito, ele briga no trânsito, ele xinga e fala um monte de coisa e tal. Meu irmão, por isso que Salomão, no livro de Eclesiastes, ele escreveu assim: quando você entrar na presença de Deus, seja sábio. Não seja tolo, porque o tolo ele entra e faz um monte de promessa, fala um monte. Não, seja sábio, entra calado, fala somente o necessário diante de Deus. Como hoje, na oração final, se coloque diante de Deus e fala assim: Senhor, eu estou pensando aqui, no que eu poderia pedir para o Senhor hoje, Pai? Senhor, eu nem sei, depois de tudo que foi falado, eu nem sei, mas uma coisa eu te peço, Deus, hoje, me dá sabedoria. Faz que nem aquela canção: me dá um coração igual ao teu, Senhor. Porque, meu irmão, minha irmã, sabedoria, presta atenção, guarde isso, sabedoria é enxergar a vida com os olhos de Deus. Quando você tem os olhos e a mente de Cristo, você enxerga a vida diferente. Por isso Salomão foi muito abençoado. Toma cuidado com o que você fala. Tem muita gente fofoqueira, principalmente dentro da igreja. Aqui não, porque essa igreja aqui é uma bênção, né? Mas tem muita gente fofoqueira nas igrejas por aí, que fala mal, que comenta, que critica, que está sempre contra. Toma cuidado, porque do jeito que você fala, isso poderá trazer frutos não muito gostosos para a tua vida no futuro. Você quer ter uma vida longa, abençoada? Honre os teus pais. Não, meu pai, o senhor não conhece meu pai, minha mãe, honre eles, porque os teus dias serão prolongados desta terra, diz a palavra de Deus também. Provérbios 19, 11 diz que a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. E o que ele quis dizer aqui? Meu irmão, você quer ter uma vida longa, abençoada? Para de ficar entrando em treta. Para de ficar discutindo sobre política, sobre futebol, religião. O povo discute, briga, separa-se. Para com isso. Para com isso. Tenha uma vida sábia. Sabedoria, quando você tem paciência. Você tem paciência em casa, você tem paciência no trânsito, você tem paciência no trabalho. Pastor, mas às vezes é tão difícil. Eu sei que é difícil. Mas quando você tem sabedoria, o texto diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Tenha paciência. Não aconteceu as coisas na tua vida ainda? Tenha certeza, plena convicção,
Deus é conosco, Deus é contigo, e na hora certa, no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Apenas tenha paciência, continue firme no propósito de servir a Deus. Você vai ver o que Deus ainda vai fazer na vida da tua família, na tua vida, na vida dessa igreja, pelo poder da graça, do amor dele em Cristo Jesus por nós. Ou seja, eu poderia ficar falando aqui uma série de coisas aqui relacionadas a várias questões. Uma outra dica aqui, eu estou começando a encerrar, toma cuidado por aquilo que você se apaixona. Porque geralmente a paixão, ela leva você para caminhos furados. Tem muito homem, por exemplo, que se apaixona por carro, apaixonado por carro. Quer dizer, acho que só eu, porque os homens não são apaixonados por carro, Eu já tive meu tempo. Hoje, para mim, tendo 4 rodas, andando, não dando dor de cabeça, eu estou dentro. Mas eu teve uma época da minha vida que eu fui apaixonado por carro. E eu vi um carro uma vez, uma Caravan, 1980, dourada, na verdade, roda de Mercedes, teto solar. Nossa, aquele carro eu babava por ele. Passava na agência, olhava, ele vai ser meu. Ele começou uma relação, ela olhou para mim assim, aquela cara, falou assim, eu preciso ser sua. E eu olhei para ela e falei, você será minha. Foi uma semana, 2 assim, e eu cobiçava, e passava lá, e eu tinha um carrinho velho, eu não tinha todo o dinheiro, e eu tinha que financiar, e ainda assim não ia dar, faltava uma parte. Aí a minha irmã tinha um Fusca velho, arrebentado, nem andava, coitado, direito, ela nem usava mais. Eu falei, dá para mim que eu vou meter no negócio lá. E ela falou, leva. Aí o cara aceitou o Fusca velho e tal. Aí eu peguei o carro, saí de lá. Olha aí. Meu irmão, foi 2 alegrias, uma quando eu comprei e a outra quando eu vendi. Só me deu dor de cabeça. Então toma cuidado pelas coisas que você se apaixona, seja sábio. Aliás, até tem um estudo que foi feito recentemente, que eles fotografaram o cérebro em 2 fases, pessoa apaixonada e pessoa louca. Eles fotografaram a mente de uma pessoa apaixonada e a mente de uma pessoa doida. Pasmem vocês, as fotos eram exatamente iguais. Então paixão leva à loucura. Toma cuidado para você não ficar louco e fazer besteira na tua vida. Cuidado com aquilo que você se apaixona. Em Provérbios capítulo 21, versículo 3 diz, fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no seu coração arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E por último, a fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugídia e armadilha mortal. Por que eu estou tratando esse assunto hoje? Repito o que eu falei no começo. Estamos vivendo num século de pessoas inteligentíssimas, mas poucas são sábias. Que você seja inteligente como você é, mas que você também peça a Deus sabedoria para viver dias melhores na tua vida, para tomar decisões certas. O diabo quer te enganar, me enganar, ele quer nos destruir, ele quer nos levar para longe de Deus. Não caia nessa, seja sábio, espere pelo Senhor. Provérbios, Salomão escreveu sobre isso. Mesmo texto tem em Salmos que Davi escreveu, mas Salomão escreveu assim, espere pelo Senhor e Ele dará a vitória para você. Ou seja sábio, busque sabedoria. Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé juntos. Bom, e se Deus estivesse aqui hoje, o que você pediria para Ele? Já pensou Deus aqui e fala assim, filho, o que você quer? Hoje eu estou a fim de te abençoar. Hoje eu estou a fim de realizar algo na tua vida que eu nunca realizei. Isso pode acontecer hoje? Meu Deus, desculpa, Senhor,
Difícil. Eu vou perguntar de novo. Deus está aqui e Ele está aqui, amém? Amém. Aí Deus hoje, me permita, Senhor, trocadilho, Deus hoje resolveu falar o seguinte: eu quero te abençoar. Então, pensa bem no que você vai pedir. O que você pediria para Deus hoje? O que você mais precisa? O que você mais necessita? Ah, pastor, eu estou precisando disso. Bom, eu te dei a dica no começo. Se eu fosse você, eu fechava os olhos e falava assim: Deus, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, Deus, para eu tomar as decisões certas. Para eu falar somente aquilo que edifica. Para eu, com a minha inteligência, produzir riqueza e abençoar pessoas. Deus, me dá sabedoria para eu ter paciência. Me dá sabedoria para eu aprender a amar da forma que deve amar. Aprender a perdoar da forma que tem que perdoar. É a dica que eu te dou. Agora, claro, você vai se colocar diante de Deus. Peça o que você quiser. Amém? Combinado? Feche os teus olhos então.